Boa tarde, meus irmãos. Meus irmãos em qualquer parte do Brasil ou também em outro país que estiver assistindo meu vídeo. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês e pague a vocês por esse apoio tão importante que vocês dão ao meu canal. Meus irmãos, eu quero pedir a você que gosta do meu trabalho, que dê um joinha para mim aí, para me ajudar. Aquele que não gosta também, dá um dislike também, é um direito de cada um, né? E gostaria de pedir para você que gosta do meu trabalho e que ainda não é inscrito no meu canal, ô meu irmão, se inscreva aí, dá essa forcinha para mim aí, tá bom? E eu queria pedir para o meu irmão, que é testemunha de Jeová, que já não está concordando muito com as doutrinas da torre, né? Mas não pode questionar. Ele gostaria de tirar alguma dúvida, né? Mas não pode perguntar também, né? Pergunta para mim aqui. Pergunta para mim, pode tirar a dúvida comigo aqui, tá bom? Eu fico muito feliz. E aquele irmão também, que já saiu das Testemunhas de Jeová há muitos anos. Saiu de lá, sente saudade, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, de falar da palavra, de falar de Jesus Cristo, falar sobre Jesus, né? Pode ligar para mim para a gente conversar. E aquele irmão que passou por uma experiência terrível numa seita, né? E quer usar isso para ajudar outros, né? Quer contar sua experiência para ajudar outros, mas talvez ele não tenha um canal no YouTube, não tem muita facilidade para fazer isso. Mande um áudio para mim aqui, contando a sua história, que eu faço um vídeo aqui contando a sua história. Tá bom? Vai ser um prazer para mim fazer isso. Meus irmãos, as testemunhas de Jeová, elas fazem um trabalho de pregação chamado de pregação das boas novas do reino. É uma pregação feita de casa em casa, por sinal até muito bonita a pregação deles, muito bonito o trabalho deles. Eles saem de 2 a 2 nas casas, pregando, sai aquela turminha, tudo batendo papo pra rua fora, né? Tudo bonitinho. Outros ficam nas esquinas ali, né? Ao lado de um carrinho de publicação, né? Aguardando que alguém interesse pelas publicações deles, né? É muito bonito o trabalho deles, né? Mas existe algo que tira o brilho do trabalho das testemunhas de Jeová. É o fato deles negarem a divindade de Cristo. Eles negam a divindade de Jesus. Eles usam um texto totalmente fora do contexto histórico, né? O texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28, para dizer que Jesus não é igual a Deus. Ali Jesus diz que vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Bom, mas vamos ver o contexto histórico e que envolve esse texto. Jesus havia deixado a forma de Deus e havia se esvaziado, né? Assumido a forma humana. Veja, presta atenção. Isso está registrado em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz que Jesus havia deixado a forma de Deus, a si mesmo havia se esvaziado, assumido a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Semelhante aos homens. Reconhecido na figura humana. Agora deixa eu perguntar para vocês. Será que um homem pode dizer que é igual a Deus? Jesus aqui na terra, ele era um homem. Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Jesus então era um homem. Ele não podia dizer aqui na terra que ele era igual a Deus. Mas veja, que Jesus ia por um tempo deixar de ser igual a Deus, já havia sido escrito isso muito antes de Jesus nascer. Veja as palavras do rei Davi, no Salmo de Davi, né? Veja as palavras do rei Davi, no Salmo 8:5. Veja o que o rei Davi disse a respeito de Jesus. Olha aqui, ó. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de honra e glória o coroaste.
diz que Jesus foi feito por um pouco menor do que Deus, mas de honra e glória foi coroado. Isso está registrado no Salmo 8, 5. Salmo 8, versículo 5. Agora veja, Jesus, ele não apenas se tornou menor do que Deus quando ele esteve aqui na terra, quando ele se esvaziou lá do céu e se tornou homem aqui na terra, ele não só se tornou menor do que Deus, mas a Bíblia diz que ele se tornou menor do que os anjos. Veja isso em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 7. Diz assim, fizesse-o por um pouco menor que os anjos, de honra e glória o coroaste. Então Jesus foi feito por um pouco menor do que Deus e foi feito por um pouco menor do que os anjos. Agora, o corpo governante diz que Jesus não é Deus. E as testemunhas de Jeová apoiam o corpo governante. Apoia essas heresias que o corpo governante prega. Mas, deixa eu fazer uma perguntinha para as testemunhas de Jeová. Você, testemunha de Jeová, que está me assistindo. Essa pergunta é para você. É para você. Em quem que você acredita mais? Em Jeová ou no corpo governante? Em quem que você acredita mais? Se você falar para mim que é no corpo governante, pode deixar para lá, pode deixar você de lado. Agora, se você falar que é em Jeová, você vai ter que acreditar nas palavras, no texto que eu vou ler aqui. Porque eu vou ler aqui as palavras do próprio Jeová dizendo que Jesus é Deus. O próprio Jeová dizendo que Jesus é Deus. Agora, se você não acreditar em Jeová, isso aí agora é problema seu. Não, até melhor, eu te digo melhor. Se você não acreditar em Jeová, então você é testemunha do corpo governante. Se você prefere acreditar mais no corpo governante do que em Jeová, você é testemunha do corpo governante. Vamos ver aqui as palavras de Jeová. As palavras do Deus que vocês chamam de Jeová, em Hebreus, no capítulo 1, versículos 6 a 8. Aqui diz assim, preste atenção, E novamente, ao introduzir o primogênito ao mundo, diz: todos os anjos o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz vento e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. As palavras do próprio Jeová, as palavras do próprio Deus que vocês chamam de Jeová. E agora? Vocês acreditam? Vocês acreditam ou não? Eu gostaria de saber. Porque se vocês não acreditarem nessas palavras aqui, então vocês não são testemunha de Jeová. Pode tirar o título de testemunha de Jeová e colocar testemunhas do corpo governante. Porque se vocês não acreditar aqui no que está escrito aqui, vamos ler de novo para vocês acreditar? E novamente, ao introduzir o primogênito ao mundo, diz: e todos os anjos o adorem. Quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz vento e aos seus ministros labareda de fogo. Mas, preste atenção, testemunha de Jeová, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então, vai acreditar ou não vai? Depois de um texto desse, se alguém falar que Jesus não é Deus, essa pessoa não merece que a gente argumenta com ela. Depois de um texto desse, sabendo que é um texto, as palavras do próprio Deus, se a pessoa falar que não acredita nisso aqui, não merece argumentar com essa pessoa. Não merece. Seria como você argumentar com uma pessoa que não acredita no que está escrito aqui, no que está escrito na palavra de Deus, prefere acreditar em homens,
Você argumentar com essas pessoas é a mesma coisa de você pegar uma joia muito valiosa e jogar numa pocilga de porcos. Deixar os porcos lamear aquela joia toda. É a mesma coisa, não tem diferença não. É a mesma coisinha de você pegar uma joia valiosa e jogar numa pocilga de porcos. Deixar os porcos enfiar o focinho na joia, jogar pra lá, pra cá. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Se não acreditar nas palavras do próprio Deus, então, eu não sei não. Então, tá perdido. Não dá pra argumentar com pessoas que não acreditam no próprio Deus, né? Veja, meus irmãos, para você que acha que Jesus não pode ser igual a Deus, porque Jesus é chamado de Filho de Deus, então você que está me assistindo aí, você acha que Jesus não pode ser igual a Deus, porque ele é chamado de Filho de Deus. Eu vou fazer aqui uma comparação. Eu vou fazer uma ilustração para você entender isso melhor. Suponhamos que numa cidade existe um médico muito famoso. E você sabe, médico é um título. E vocês dizem também que Deus é um título, não fala? Vocês não dizem que Deus é um título? Então tá, médico é um título. Suponhamos que numa cidade existe um médico muito famoso. E o filho daquele médico, ele tem o DNA do pai. Ele tem a genética do pai. Então, suponhamos que aquele filho também estuda medicina. Ele não pode se tornar um médico igual o pai? Só porque ele é filho? Quer dizer que por ele ser filho, ele não pode se tornar um médico igual o pai? E por que é que Jesus, por ser chamado de Filho de Deus, ele não pode ser igual a Deus, né? Eu fico me perguntando, gente, como é que pode tantas pessoas seguir um grupo herético como o corpo governante? Porque o corpo governante, eles querem ser igual a Jesus. Tanto é que eles se auto-intitulam irmãos de Cristo. Sendo que, para eles serem irmãos de Cristo, eles teriam que ser eternos. Eles não são, né? Porque Cristo é eterno. Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz que Jesus Cristo, é eterno. Então, para o corpo governante ser irmãos de Jesus, igual eles afirmam que são, eles teriam que ser eternos. Eles não são. Eles afirmam que são substituto de Cristo. Também eles não são substituto de Cristo porque eles não morreram numa cruz assim como Cristo morreu. E se eles não morreram numa cruz, eles não têm capacidade para substituir a Cristo. Eles não são substitutos de Cristo. Só seria possível eles substituir a Cristo se eles tivessem morrido numa cruz, derramado sangue numa cruz, assim como Cristo fez. E eles não fizeram isso, certo? Então veja, meus irmãos, eu fico imaginando pessoas, esse grupo herético de 9 homens, usurpando a posição de Jesus, fazendo tudo para desmerecer a Jesus, e 8 milhões de pessoas seguindo esse grupo herético chamado de corpo governante. Agora tem uma coisa, esse corpo governante já mostrou que eles são falsos profetas, porque tantas profecias que esse corpo governante já proferiu e tudo deu errado, eles são falsos profetas. E o lugar do falso profeta, a Bíblia diz que está reservado. O lugar da besta e o falso profeta está reservado. Então veja, meus irmãos, Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Ali diz que o lugar da besta e o falso profeta está reservado.
Então você, corpo governante, que é um falso profeta, já comprovado. Você é um falso profeta comprovado. A gente não tem dúvida em dizer que o corpo governante é um falso profeta, não. É um falso profeta. Comprovado, comprovadamente. O seu lugarzinho está lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 20. Eu não vou falar aqui o texto aqui não, porque eu quero que vocês procurem lá e vocês acham. Apocalipse 19, 20. É o lugar do corpo governante, que é o falso profeta, juntamente com a fera. Ou seja, juntamente com a besta. E mais, meus irmãos, um abraço para todos vocês. Muito obrigado por assistir o meu vídeo.